Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos falaremos sobre os padres apostólicos e a caracterização do que ficou conhecido como Igreja Primitiva. O conceito de padres apostólicos não quer dizer que estes escritores fossem apóstolos, mas que são apostólicos, ou seja, que são representantes do pensamento dos apóstolos. O período patrístico varia entre os autores. Uns consideram entre 95 e 150, outros entre 70 e 170. A Didaquê, que é a doutrina dos 12 apóstolos, de acordo com Santidrian, foi escrita em 70, talvez a literatura mais antiga dos escritos não canônicos. Também são considerados escritos de padres apostólicos, Papias de Herápolis e a Carta a Dioneto. As cartas de Inácio de Antioquia são as mais famosas que defendem a divindade de Cristo. Além disso, são comuns entre os escritos a unidade da instituição eclesial e as preocupações com os sacramentos e a ordem do culto. Os padres da Igreja são os escritores que servem à Igreja Ocidental até Gregório Magno em 604 e à Igreja Oriental até João Damasceno em 749. Os termos padres da Igreja se dá pela desvinculação do cristianismo com o judaísmo. Os autores gregos eram muitas vezes desafiados pelos judeus e por pagãos. Por isso fizeram a sistematização do pensamento cristão no entorno dos primeiros centros cristãos, cujo idioma grego era a norma culta. No século II, alguns escritores receberam destaque. Aristides de Atenas escreveu a Apologia entre 125 e 140, defendendo que Jesus ressuscitado é o exemplo para os cristãos que temem um juízo futuro. Outro apologista conhecido foi Justino Marte. Pouco depois de 151, escreveu também duas apologias, e no Diálogo com Trifão, defendeu que Jesus era o que os filósofos chamavam de Logos, ou seja, a razão de onde estava presente todo o pensamento verdadeiro e cristão, isto é, noções como criação, julgamento final e etc. De acordo com Justino, os cristãos são o verdadeiro Israel. O inferno é o lugar de castigo eterno. Maria é paralela a Eva da mesma forma que Adão é paralelo a Jesus. E a guarda do domingo é lícito para os cristãos. César Vidal Manzanares, autor do Dicionário de Patrística, defende que Justino acreditava que Jesus deveria ser adorado por ser Deus, utilizando a fórmula trinitária. Taciano, discípulo de Justino, escreveu em 160 o Discurso aos Gregos, que sustentou a divindade de Cristo. Atenágoras de Atenas escreveu a Súplica a favor dos cristãos em 177 para os imperadores Marco Aurélio e Cômodo, explicando que os cristãos não eram canibais por comerem o corpo e o sangue de Cristo. Atenágoras também escreveu sobre a ressurreição dos mártires, o qual explicou que a alma é imortal e que as pessoas da Trindade são potencialmente unidas sem qualquer forma de hierarquia entre elas. O pensamento dos apologetas era de que havia unidade entre os cristãos, apesar das seitas que apareciam. O tema da união estava em Clemente de Roma, que considerava a base o ensino deixado pelos apóstolos. Clemente de Roma foi o terceiro bispo de Roma. Eusébio de Cesareia, em seu livro História Eclesiástica, escrita no século IV, diz que ele começou o bispado em 92 e encerrou em 101. No século III, Orígenes defendera que Clemente de Roma era o mesmo Clemente de Filipenses, capítulo 4, versículo 3, que está com o nome escrito no livro da vida. A carta de Clemente aos Coríntios é histórica e foi escrita entre 95 e 96 para exortar os gregos de que havia apenas uma crença reconhecidamente cristã. A carta afirma que Pedro esteve em Roma e Paulo na Espanha, mas há diferentes interpretações sobre a hierarquia eclesiástica. Para uns, bispos e presbíteros são usados indistintamente pelo autor, concomitante aos escritos bíblicos. Outros afirmam que havia distinção entre bispos e presbíteros. De acordo com Manzanares, não há em Clemente a primazia da sede romana. Inácio de Antioquia, martirizado em 110,
ensinava a divindade de Cristo e que a igreja deveria estar baseada em bispos, presbíteros e diáconos. Estes são alguns dos padres apostólicos e apologistas que fundaram a ideia de período patrístico e igreja primitiva. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.